A minha irmã foi embora e me deixou sozinha. Minha irmã era mais nova que eu e começou logo a namorar. Gostava muito de festa, ia para todo lugar. Envolveu-se em brincadeiras, esquecendo-se de estudar. Enquanto eu pensava no futuro, ela vivia do presente. Deixava os compromissos de lado para se divertir tão somente. E quando eu reclamava, ela ficava indiferente. Não levava nada a sério, queria só diversão. Eu ia lhe dar conselhos, mas ela não dava atenção. Por fim, foi morar em outra casa e assim me deixou na mão. Quando penso que tudo ia bem, ela vem me comunicar, dizendo que ia embora, que ali não queria mais ficar. Ia para a casa de uma amiga, que a chamaram para lá. Ia para a casa de amigas, que chamaram para lá. Essas amigas eram gente boa, mas viviam de diversão. Para minha irmã foi prato cheio. Para que trabalhar então? E mudou-se imediatamente, sem me dar nenhuma atenção. Para mim foi muito difícil, pois eu tinha que trabalhar. A distância para o trabalho era coisa de amargar. Quando eu chegava para o almoço, era quase hora de voltar. Outra coisa que eu não dava era para eu ficar sozinha. Como a casa era afastada, era perigoso o caminho. Aí me pus a pensar, qual será o meu destino? A amiga que me deu a mão. Mas quem tem amigo tem tudo. Isso é uma grande verdade. Os meus pais diziam-me sempre isso, e eu constatei a veracidade. O dinheiro compra muita coisa, mas não compra a bondade. Não que eu quisesse comprar alguma coisa, porque dinheiro eu nem tinha. E ainda que eu tivesse, só compraria o que convinha. Não faria uso do dinheiro ilicitamente para me beneficiar sozinha. Uma amiga muito querida soube da situação e a mim fez um convite, tentando me dar a mão, o que muito me ajudou. A ela, minha gratidão. Essa amiga propôs-me a ir com ela morar. Dividiu o aluguel para ficar mais fácil pagar. Ela já morava com 2 irmãos, que ali estavam para estudar. Eu aceitei a proposta e fiquei agradecida. Peguei minhas poucas coisas e fui morar com a amiga. Eu trabalhava e estudava para tentar vencer na vida. Ficou bem mais acessível depois que assim foi feito. Tudo era dividido e todos davam o seu jeito. Cada um pagava a sua parte, o que era de direito. Rua Magalhães de Almeida era onde a gente morava. A convivência era boa, todo mundo se ajudava. Tinha mais uma pessoa que também colaborava. Fiquei ali por alguns meses, mas viemos a nos separar. Com essa separação, eu tive que me virar. Fiquei um pouco sentida, pois eu gostava de lá. Outra mão amiga. Outra vez saí vagando, pedindo morada a alguém. Fiquei num mato sem cachorro, sem dinheiro e sem ninguém. Mas quando a gente acredita, a ajuda logo vem. Outra amiga soube daquilo e então me convidou para eu ir para a casa dela, para eu ir para a sua casa. E como aquilo me alegrou, apesar de novamente eu ir morar de favor. Eu, porém, não hesitei e o convite aceitei. Peguei logo as minhas coisas e para lá embarquei. Fui muito bem recebida, mas pouco tempo fiquei. Era na rua Graça Aranha, onde foi bom para morar. Fiquei muito pouco tempo, pois tiveram que se mudar. O dono da casa era empregado e o transferiram de lá. Outra vez fiquei sozinha. Então me pus a pensar. Não podia alugar uma casa. O dinheiro não dava para pagar. Eu procurei uma pessoa e me pus a relatar. Era uma colega de aula, pessoa bastante querida. Ela ouviu o meu relato
e ficou muito comovida. Olhou para mim e disse: Amiga, tenha fé na vida. Eu respondi para ela: Fé eu tenho muito, sim. Se não fosse a minha fé, não sei o que seria de mim. Acreditando e lutando, tudo se resolve enfim. Ela prontamente falou que queria me ajudar. Na casa dos seus avós paternos, era lá que eu ia morar. E que eu não me preocupasse, que nada eu iria pagar. Eu agradecia intensamente, sem saber o que falar. Abracei-a com gratidão pelo gesto singular. E de tanta felicidade, eu comecei a chorar. Ela correspondeu o meu abraço e também chorou comigo. Disse que tudo ia dar certo e que não havia perigo. Eu fiquei aliviada. Agora eu ia ter um abrigo. De fato, deu tudo certo. Fui morar com aquela gente, pessoas muito especiais que não saem da minha mente. Dois dos lugares por onde passei, aquele foi diferente. Era um casal de velhinhos, de bondade igual não tinha. Eu os chamava de pais, pai Pereira e mãe Elvira. Morávamos no endereço Rua Santa Terezinha. Os netos os tratavam assim, com essa forma de chamamento. E eu, convivendo ali, adotei o tratamento. Era uma forma carinhosa e de reconhecimento. Eu vivia tão tranquila, sem ninguém para me perturbar. Eles eram generosos, gostavam de ajudar, não só a mim, mas outras pessoas que viessem a precisar. Eu trabalhava a semana inteira e no domingo até o meio-dia. O meu ganho era muito pouco, não dava para o dia a dia. O comércio era pequeno, era uma mercearia. Nas tardes que me sobravam, nem dava para sair. Eu ia ajudar na faxina, procurando contribuir. Se me sobrasse um tempinho, é que eu ia me divertir. Mas eu fazia tudo com gosto e muita disposição. Nem me sentia cansada. Fazia sem enrolação. E aquelas pessoas queridas moram no meu coração. Ainda tinha os trabalhos escolares, que eu não podia deixar de fazer. Era uma grande correria, mas faz parte do dever. Sem diversão, podemos ficar, mas não podemos ficar é sem comer. Foram tantas tentativas, também muito sofrimento, mas não queria estagnar, queria lutar e ir em frente. Eu resisti a tudo e a todos, até aquele momento. Meus pais foram morar na cidade. Meus pais saíram do campo e foram morar na cidade. Fui então morar com eles. Veja que felicidade. Ainda não era a casa própria, mas foi arranjada com bondade. Deixei aqueles velhinhos e fui para a casa dos meus pais. Era tudo o que eu queria. Foi alegria demais, mas saí com o coração partido. Não os esqueço jamais. Meu pai foi para a cidade, mas não largou o roçado. Viajava todo dia 9 quilômetros para defender o bocado. Saía de madrugada e só voltava com o dia terminado. Minha mãe, mulher destemida, trabalhava sem parar. Além das tarefas de casa, tinha os filhos para cuidar. Lavava roupa para os outros, tentando sempre ajudar. E assim voltei a viver com minhas pessoas amadas. Demorou ainda um tempo, mas compramos uma casa, pois a pessoa que luta com fé não fica desamparada. Concluí o 2º grau magistério. Continuei os meus estudos e nada me fez parar. Fiz o curso de magistério, pois eu queria lecionar. Depois fiz estudos adicionais em língua portuguesa para melhor me ampliar. Concluí o magistério e fui chamada para lecionar na escola pública de 2º grau, a única daquele lugar.
o que me serviu de base para depois continuar. E depois continuei, mas não naquele lugar, pois 2 anos depois eu saí rumo ao estado do Pará e aqui dei continuidade àquele trabalho escolar. Eu sou muito grata a Deus por tudo o que consegui, pois, apesar de tanto tropeço, ainda assim pude seguir. Lutei com fé e confiança, por isso cheguei até aqui. A cada um que me ajudou, sou grata a ele por tudo, pois me ajudou a realizar o meu maior sonho do mundo, que era não desistir e concluir os meus estudos. Aqueles que me humilharam, esses já foram perdoados. O perdão é uma das mais belas virtudes, e isso já foi consumado. Sabemos que cada um de nós é responsável pelos nossos atos praticados. A essas pessoas eu também agradeço, porque com elas eu também aprendi. Com humildade suportei as arrogâncias que sofri, tudo aquilo que me fez crescer, e com paciência venci. Minha gravidez. Uma mulher engravidar não é nenhuma novidade, mas comigo foi diferente e preciso lhe dizer a verdade. Engravidei sem ser casada e assumi a maternidade. Resolvi então ter um filho e foi isso que se deu. De um relacionamento, logo isso aconteceu. Em 1989, o meu primeiro filho nasceu. Assim que eu engravidei, mostrando-me muito feliz, contei para o meu parceiro e ouça o que ele diz. Este filho é mesmo meu? Fui eu mesmo que o fiz? Indignada eu respondi, o filho é nosso, sim, Senhor, mas se não acredita em mim, não é digno do meu amor. O homem que nega a paternidade é um ser enganador. Fiquei muito decepcionada, incrédula e insatisfeita com a atitude do pai. Isso para mim é uma desfeita. Assumi minha criança que não pediu para ser feita. O homem com quem tive um filho, a mim só causou tristeza. Foi uma grande decepção. Disso pode ter certeza. Ele morava na capital e prestava serviço aqui para uma empresa. Com a notícia da gravidez, ele logo se mandou. Pediu transferência da firma e pouco se demorou. Covardemente fugiu e para a capital voltou. Mas eu fiquei firme, não fui atrás. Ele não me merecia. Da forma como ele agiu, quem tem escrúpulo não agiria. Abandonar um filho no ventre da mãe é um ato de covardia. Mas quem é vivo sempre aparece. Com ele não foi diferente. Um dia ele apareceu em meu trabalho, de repente, querendo falar comigo, mas eu fiquei indiferente. O meu filho veio ao mundo, nasceu grande e saudável. Nunca conheceu o pai, que se demonstrou irresponsável. Criei meu filho sem precisar dele, aquele ser abominável. Sei que para a criança isso é ruim, mas não dá para mendigar, implorar responsabilidade de quem não tem para mostrar. Aí o jeito é seguir em frente e o tal ser ignorar. Naquela época não havia a lei da obrigatoriedade de o pai ter que pagar a pensão para o filho menor de idade. Isso era prato cheio. Os pais ficavam à vontade. Não consta o nome do pai na certidão de nascimento. Ainda bem que para registrar um filho não é necessário essa gente. Eu o registrei com orgulho e lhe dei uma vida decente. O meu filho foi bem criado. A minha estrutura financeira permitiu. Não estou falando de riqueza, mas do meu trabalho que garantiu e da ajuda com os cuidados que a minha família contribuiu. Não recomendo nenhuma mulher agir dessa maneira.
Engravidar sem casamento parece-se fazer asneira. A sociedade não perdoa e o nome é o de mãe solteira. Mas isso não me incomodou, porque fiz com consciência, pois eu queria ser mãe. E não é nenhuma indecência. Se há quem não compreenda, tenha santa paciência. Minha mãe, presença marcante na criação do meu filho. Quando meu filho nasceu, eu não estava sozinha mais não. Já estava com os meus pais, que vieram do Maranhão. Minha mãe foi presença marcante para me ajudar na criação. Não estou falando da parte financeira, mas de outra parte também essencial, dos cuidados e da educação, que demonstrou sem igual. Essas duas partes se completam e fazem um ser genial. Minha mãe, uma heroína, sempre disposta a ajudar. A minha eterna gratidão, à minha rainha do lar. Eu saía cedo para o trabalho e ela é que ia cuidar. Cuidava com tanto carinho e lhe dava proteção. Eu saía despreocupada, pois meu filho estava em boas mãos. E não era só o cuidado físico, ela cuidava com o coração. Se precisasse de remédio, minha mãe providenciava. Sendo da farmácia ou não, o jeito ela sempre dava. Era coisa de admirar a forma como ela cuidava. Meu filho diz ter duas mães, em consideração a sua avó. Ele sempre diz brincando: quem disse que mãe é uma só? Tendo uma mãe já é bom, sendo duas é bem melhor. Assim ele foi criado, duas mães fazendo o mesmo papel. Uma era a aliança, a outra era o anel. A mãe biológica ainda é viva, mamãe avó já está no céu. Tive outro relacionamento, minha segunda gravidez. Depois que tive o meu filho, um tanto decepcionada, não queria saber de ninguém. Era do trabalho para casa, mas conheci uma pessoa que me deixou animada. Logo no primeiro encontro, começamos a namorar. Eu morava aqui em Xinguara, ele morava no outro lugar. Só nos finais de semana que podíamos nos encontrar. Era o ano 1990. Ele era desquitado. Eu ainda era solteira. Os dois andavam desanimados. Mas de repente acendeu uma chama e os dois ficaram interessados. Um ano depois fomos morar juntos. Ele não podia casar, mas não queríamos ficar separados. O jeito foi nos juntar. Reconstruímos nossas vidas e construímos um lar. Em 1997, Deus me concedeu um presente. Eu realizei o meu sonho, o de engravidar novamente. E veio uma menina. Fiquei muito grata e contente. Ia tudo muito bem. Vivíamos em pleno amor. Já se passara 10 anos, éramos uma vida em flor. Mas veio uma traição e o meu amor murchou. A nossa filha era pequena e eu tentei suportar. A convivência não era mais a mesma, por mais que eu tentasse disfarçar. É como um prato que se quebra e vai se tentar remendar. Foi muito forte aquilo tudo. Eu tentava esquecer, mas quando vinha a lembrança, era difícil conter. Aquela dor que eu sentia continuava a doer. E foi assim por muito tempo, eu tentando ser feliz. Mas quando a coisa desanda, é um trem fora dos trilhos. Por fora parece estar bem, mas por dentro nada condiz. Nunca pensei em traí-lo, pois sei que isso é ruim. Não se deve trair ninguém, pelo menos eu penso assim. Com o meu amor sincero, fui fiel até o fim. Ele demonstrou arrependimento, chorando pediu perdão, e eu, sem resistência, o perdoei. Mas, se esquecer, não se esquece não.
Tem coisa que fica gravada para sempre no coração. Até que chegou o dia em que pusemos um ponto final. Já se fazia 23 anos, porém a relação ia mal. No ano 2013, deixamos de ser um casal. Eu quis seguir minha vida sozinha. Nada de relacionamento. Às vezes a felicidade acha-se a qualquer momento. E eu me sinto feliz, sem pensar em casamento.